capítulo 2, semana passada, nós lemos sobre o quê? Quem é que lembra? Quem é que estava na aula aqui? O que o apóstolo Pedro, o apóstolo, o presbítero Pedro, né, o que ele ensinou, instruiu a igreja do Senhor no capítulo 2? O que ele alertou a igreja? Qual era a preocupação? Quais eram as dificuldades da igreja naquele tempo, ao qual o apóstolo Pedro vai instruir a igreja para que eles não caíssem nas armadilhas, né, de nosso adversário. Falsos mestres, né? Ele falou sobre os falsos mestres. A primeira, voltar um pouquinho antes, para nós entendermos o contexto do livro, né, da carta, a segunda carta. O primeiro capítulo, nós estudamos aqui, a preocupação de Pedro era para que eles crescessem na fé, para que eles se dedicassem ao crescimento na fé. O segundo capítulo, ele vai dizer, ele vai instruir e vai ensinar e mostrar, né, as características dos falsos mestres, né? Não sei se você já ouviu falar dos falsos mestres, continua tendo ações de falsos mestres, né? A única forma de nós não sermos enganados é a palavra, e Pedro vai dizer isso, vai mostrar isso. Ele mostrou quais são as características de um falso mestre, né? Eu vou citar algumas aqui, não dá para a gente recapitular tudo por causa do tempo, né? Nós precisamos terminar capítulo 3, apesar que o capítulo 3 é um pouquinho mais curto, mas ele disse quais seriam as características dos falsos mestres, né? Suas práticas eram mundanas, né? Eles ensinavam, mas não praticavam. Eles tinham palavras, como é que é o termo que ele usa? Palavras sutis, né? Doces, muitas das vezes, né? Diziam coisas que iriam acontecer, né? Na verdade, a qual o Senhor não prometeu, né? Não era a promessa do Messias, não é a promessa de Deus, e nem está na palavra, né? Então ele vai nos alertar a igreja em relação aos falsos mestres, né? As obras, né, a qual eles praticavam, as consequências também de um falso mestre. Ele diz no capítulo 2, né? Pedro, ele deu as suas características, também deu as consequências, né, desses que deturpam, né, a palavra do Senhor. Isso tem uma coisa que é muito grave, não existe pecadinho nem pecadão, mas uma coisa que é muito grave, né, nós vemos no capítulo 2, é deturpar a palavra do Senhor. É como se você tirar uma coisa daqui ou colocar alguma coisa que não está aqui, é como se você chamasse Deus de mentiroso. É a mesma coisa que você rasgar a palavra do Senhor, isso aqui não fosse válido para nada, né? Então, Pedro deixou bem claro no primeiro capítulo. No segundo ele vem com as características, né, do crescimento espiritual primeiro. O segundo ele vai dar as características do falso mestre, e o terceiro capítulo ele vai entrar alertando a igreja sobre aquilo que nós mais deveríamos almejar, aquilo que nós mais deveríamos ansiar, e talvez seja a coisa que nós menos pensamos durante o nosso dia, durante a nossa vida, durante a semana, até durante a nossa vida como cristão. O que seria? A vinda do Messias, né? A vinda de Jesus. Se tem uma coisa que é difícil nós pensarmos, né? Mas nós temos que pensar nisso. Aliás, é uma coisa que nós mais temos que nos preocupar com a volta de Cristo. Porque a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 3 que ele vem como um ladrão. E interessante que Pedro vai falar que nesse tempo aqui, já tinham alguns que estavam escarnecendo desse momento. Eu acho que todos aqui já ouviram isso, né? Pô, quanto tempo eu ouço que Cristo vai voltar, e já faz muito tempo, da época do meu avô, do meu bisavô, né? Isso nunca aconteceu, né? Nesse momento aqui, alguns já estavam escarnecendo disso daí. Além de não acreditar, além de não pensar na volta do Messias, alguns estavam tirando sarro. Vocês vão continuar obedecendo isso aí, vocês nem sabem se ele vai voltar ou não, né? Tentando fazer com que os falsos mestres, né, inclusive, tentando fazer com que a igreja perdesse a fé. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, isso é muito sério, né? Eu estava dando uma meditada agora antes de vir um pouco mais, como a palavra do Senhor ela é séria, né? Se você não acredita na volta de Cristo, então você não tem fé, correto? Então por que eu estou servindo Jesus? Não tem lógica. Se for pelo que os falsos profetas ensinam, seriam pelos benefícios dessa vida. Mas a palavra do Senhor mostra o contrário, que o maior benefício que o Senhor nos deu foi a vinda do Messias, e ele vai voltar. A promessa de Deus é que ele vai voltar. Ele prometeu na antiga aliança, né, profetizado pelos profetas,
Se você for ver lá os profetas maiores, profetas menores, todos vão anunciar que Jesus ele viria. Nasceria alguém da Virgem, né, que viria para salvar o mundo. E ele veio. A outra promessa de Deus é que Jesus ele vai voltar. E, irmãos, Deus, ele não mente, né? Ele não é um Deus mentiroso. Por isso que nós temos que tomar cuidado para que não venhamos deturpar a palavra do Senhor e não deixar de acreditar que Jesus ele vai voltar. Pedro ele alerta a igreja: cuidado, a preocupação é que vocês permaneçam firmes, fiéis, porque a volta de Cristo vai acontecer. E quando ele vier, ele possa encontrar vocês uma fé firme e fundada, né? E esperando e pronto, como uma noiva pronta, esperando o noivo, para que você possa receber a sua herança, que é o céu. Então, o terceiro capítulo é uma coisa, ele vai até usar palavras mais suaves, né? Pedro, ele vai chamar de amados, né? Ele vai mudar um pouquinho o tom, mas ele vai dizer sobre isso, ele vai ensinar sobre isso. Então, é uma coisa que nós vamos ler aqui durante uns versículos nós vamos ler aqui durante o tempo, e é algo que nós temos que levar para a nossa vida, né? A palavra de Deus ela é muito, muito maravilhosa. Tudo bem? Vamos começar então lendo o capítulo 3. Quem pode ler o versículo 1? Com a mente esclarecida, né? O ânimo sincero. Ele vai dizer assim, ele vai dizer assim: amados, essa é agora a segunda epístola. Por que ele escreve a segunda carta, né? Nós comentamos aqui, por que existe a primeira carta e a segunda carta? Para que seria a segunda carta? Por que tem a segunda carta de Pedro? Já não tem bastante conteúdo na primeira? Se você ler a primeira Pedro, tem muito conteúdo, vários ensinamentos, mas por que vem a segunda carta de Pedro? E ele vai dizer aí no versículo 1 por quê. Em algumas versões ele reforça, né? Eu reforço, né, para que vocês lembrem daquilo que vocês ouviram. Não. Exato, é isso aí. Para que ficasse cravado, quando o próprio Moisés ele descia com as leis, o próprio Deus pedia para que gravasse na onde? Né? No coração. Né? Pedro está dizendo a mesma coisa, que vocês precisam ficar atentos, vocês precisam lembrar daquilo que foi ensinado, de cada palavra dessa que foi ensinada, até porque para eles era mais difícil porque não tinha Bíblia. Hoje você consegue ler vários textos, várias vezes se você quiser. Se você quiser ficar vendo, tirar 24 horas do seu dia para ler o mesmo versículo ali e ficar lendo, você pode fazer isso. Tem gente que pendura na geladeira, né? Tem gente que faz os lembretes, né, no celular e tudo mais, né? Desde que seja útil, né, isso. Então ele vai dizer assim: amados, essa é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Ambos para que vocês despertem, para que vocês acordem, para que vocês andem vigilantes. Quando Jesus foi questionado em Mateus 24, né, enquanto a volta de Jesus, nós estávamos até comentando aqui, né, com o senhor Adalto, estávamos conversando sobre a destruição de Jerusalém, né? Ele vai ser questionado, Jesus, quando que seria esse momento da volta de Cristo? Né? Quando que aconteceria o momento da sua volta? Ele vai dizer assim: nem eu sei, só o Pai que sabe. Mas ele vai pedir uma coisa para eles. O que ele pede para eles ali? Para eles fazerem o quê? Sim. Estar vigilantes. Portanto, sejam vigilantes. E Pedro vai falar a mesma coisa aqui para eles, aqui, como que Jesus vai voltar. Aí ele diz no verso 2: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. E ele vai dizer, para que vocês lembrem, né, para que vocês tragam, pode falar, Zé. Sim. Todo primeiro dia da semana vocês vão fazer a ceia como mandei. Para quê? Para que vocês
Sim. né, e acaba esquecendo. E é interessante isso que Jesus ele disse para eles, né, na última ceia de Jesus com os discípulos ali presencialmente, façam isso, né, todas as vezes que se reunirem, né, para lembrar, né, você tem que fazer repetidamente para lembrar, né, é a mesma coisa a palavra, em relação à palavra, ele vai dizer assim, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas. E uma coisa que o soldado falou interessante, né, às vezes para a gente lembrar de alguma coisa, tem que fazer várias vezes, ler várias vezes, você vai lembrando, e a Bíblia é isso. Se nós mantivermos a distância, porque hoje para nós, nós falamos na semana passada dos falsos profetas, né? As visões, as profecias, elas estão hoje na Bíblia, é a palavra que é a profecia para nós, a Bíblia, se estiver na Bíblia, é o que Cristo deixou, então não tem como nós nos apartarmos da palavra, nós temos que ter esse contato com o Senhor todo dia, porque senão nós vamos esquecer, e como o soldado falou, vamos começar a se embolar com as coisas do mundo, e o mais importante vai ficando para depois. E nesse mais depois, pode ser o momento da volta de Cristo. Aí sabe o que vai acontecer? Eu lembro das 10 virgens. As 5 estavam com a lamparina acesa. As nécias não. O que aconteceu? Não entraram. Então, para nós mantermos, para usar a parábola de Jesus, para ficar mais fácil o entendimento, a própria palavra ela explica por si só. A lamparina, nossa lamparina, para manter nossa lamparina acesa, nada melhor do que você lembrar. Porque aqui era mais difícil ainda, porque vocês lembram do histórico da carta, a igreja em perseguição, a igreja um momento difícil, e não tinha Bíblia, não dava para ir para o quartinho lá para ler a palavra, né? Tinha que ter o Espírito, né? Os auxiliavam, os ajudavam. Então eles tinham que lembrar, memorizar. Pode falar, Zé. Uma vez eu fui perguntar para o professor como que eu conseguiria guardar as fórmulas matemáticas. Eu não tenho. É você fazer, registrar. Se você não registrar, você nunca vai guardar as fórmulas, nunca vai aprender. Sim. A palavra de Deus é a mesma coisa. Se você não estudar e não parar de estudar, você acaba esquecendo e aí acaba indo para um lugar que Sim. E por isso que Pedro vai dizer a preocupação dele com falsos profetas. Muitos estavam sendo enganados por falta de conhecimento. Mas eram irmãos em Cristo, né? Era a igreja. Né? E sairia o falso profeta no meio de nós, né? Enganando a muitos, porque muitos não tinham costume de lembrar. O que faz a gente lembrar? A gente ir lá de novo. Hoje está mais fácil para nós, né? Hoje você tem a Bíblia aqui, você tem no celular, tem 200 Bíblias aqui no celular para você escolher, né? Tomando muito cuidado com as versões, é lógico, né? Essa que nós usamos aqui no prédio é muito boa, a Almeida, né? Mas não podemos deixar de meditar. Vocês lembram de Moisés? Moisés, ele era um líder bom? Ele foi um líder bom. Ele foi um bom líder, né? Um ótimo líder, se você for analisar a história. Mas ele não entrou à Terra Prometida, né? Ele não chegou a entrar na Terra Prometida, em algum momento ele desobedeceu ao Senhor. Sim. Também, exatamente. Só que teve um sucessor de Moisés. E ele chegou a entrar na Terra Prometida, lembra? Quem era o sucessor de Moisés? O Josué. Qual que é a primeira orientação que Deus dá para Josué? No capítulo 1, versículo 9. Ele vai falar 2 vezes para Josué. Medita, né? Exato. Exato. É isso. Para ele conseguiu chegar onde ele chegou, não é porque ele era bom, porque ele ouviu aquilo que o Senhor tinha dito. Para mim poder chegar onde Deus quer que eu venha chegar, eu preciso meditar nisso aqui. Porque Jesus ele disse o que em João? Que ele é o quê? Ele fala que ele é o quê? Sim, mas ele fala que ele é o quê? Ele fala 3 coisas. Eu sou o caminho. Quando ele é questionado ali, né, mas queremos conhecer, eu sou o caminho. A Bíblia é o caminho, a verdade é a vida. Sim, exatamente. Mas se nós quisermos o nosso GPS, né,
a nossa condução ao céu, ela se baseia hoje na Bíblia. Porque não vai aparecer um anjo do céu para falar com você, não vai acontecer isso. É a Bíblia te conduz. A Bíblia ela vai te levar à salvação. Pedro está dizendo para eles assim, olha, vocês precisam lembrar, não tinha Bíblia, né, mas senão ele ia falar, ó, lê, né, a Bíblia todos os dias, não, vocês precisam lembrar do que vocês ouviram. E não é somente os apóstolos, do que foi ensinado lá atrás pelos profetas também, porque eles conheciam a lei. Né? Lembra lá do tempo da lei, lembra das coisas que vocês ouviram, para que vocês possam chegar, né, onde o Senhor quer que vocês cheguem. Ele vai dizer assim, tendo em conta, antes de tudo, aí ele vai dizer, por que ele estava preocupado com isso? Para que eles mantivessem, para que eles colocassem no coração e na mente aquilo que o Senhor havia ensinado, porque pareceriam, olha só, tendo em conta antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Vou repetir o que eu falei no começo, com certeza alguém aqui, ou a maioria, todos vocês já ouviram, já ouvi, para que você serve esse Deus aí? Né? Por que você vai para a igreja? Para que você... Alguém já deve ter falado para você isso, né? Alguma boca maldita deve ter falado isso para você, com certeza não foi do Senhor, ou mesmo você já se questionou, você fala, por que eu, né, eu já vi pessoas que relataram isso, por que eu estou seguindo, já se perguntaram, por que eu estou seguindo esse Jesus, qual que é o propósito de seguir Jesus, qual que é o propósito de Jesus ter vindo na terra, para quê? Para nos salvar. Sim, exato, sabe responder, dar a resposta certa, né, e dizendo, onde está a promessa, e aparecer, onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação, e realmente, nós lemos no capítulo 2, um falso profeta, o propósito de se levantar o falso profeta era que a igreja vivesse na igreja, mas de forma mundana, não vivendo a nova vida que Cristo ele fala quando você se batiza, entende? Então eles aqui ainda queriam que eles estavam vivendo uma vida de escárnio, eles estavam vivendo a vida do jeito que eles queriam e perguntavam, por que vocês estão esperando, vocês vão mudar de vida, melhorar? Não, vocês nem sabem se Jesus vai vir, vocês nem sabem quando que ele vai vir, então vamos fazer o que dá na telha, vamos viver a nossa vida, deixa a vida me levar, né, e depois a gente vai ver o que vai dar. Mas nessa hora, isso aí é muito válido para nós, porque a Bíblia fala, e Pedro vai falar mais para frente, ele vem como um ladrão. O ladrão não avisa quando vai roubar a sua casa, ele chega de surpresa. Aí ele chega nesse momento aqui que eles passam a desacreditar, e sabe o que é o mais triste? Se você pegar a história e for ver a fundo, você vai ver que muitos acreditaram nisso, Adalto. Muitos abandonaram a fé por causa disso. Sabe por quê, irmãos? Porque, eu sempre converso com a minha esposa sobre isso, o pecado, ele é bom, mas nos afasta do Senhor, mas nos distancia do Senhor. Aquilo que o diabo ele ofereceu para Jesus, era bom, mas ia afastar ele do propósito verdadeiro do Pai, de Deus. Pode falar, Zé. É isso. Eu estava pensando esses dias, em relação ao que o Sadal está falando, tem um ditado no mundo, é do mundo, que ele diz assim, tudo que é bom dura pouco, né? Tudo que é bom, eu estava pensando nisso, né? Falei, caramba, tudo que é bom dura pouco. Só que isso daí é uma mentira, né? Porque Jesus, ele é bom, ele é maravilhoso, ele é perfeito, né? Deus, ele é perfeito, é maravilhoso, e ele é eterno, não acaba. Então esse ditado é uma mentira, né? Eu estava pensando comigo, né? Falei, poxa, tudo que é bom dura pouco, né? Não, para o mundo é, para o diabo é, mas para o cristão não, e com Cristo não, ele não vai, imagine Jesus ali, a gente está estudando o livro de João, né? Vamos falar um pouco sobre isso no domingo,
Está chegando a hora de Jesus subir, né, com o Pai, mas enviaria o Espírito, ele vai dizer. Mas chegaria o momento da separação com Cristo. Momento difícil ali. Os discípulos pensando, né, caramba, durou pouco, né, 3 anos. Mas a gente tem que pensar numa coisa, né? Jesus, esse ditado é mentiroso, né? Porque tudo que é bom dura muito. Jesus, ele é eterno. Né? Se nós quisermos, nós passaremos com ele a eternidade. Sim. Sim, é isso. Nós temos que pensar nas coisas do alto, né? Só que Pedro, ele dá uma resposta para isso, né? Ele vai dizer assim, no 4 nós lemos, né? E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Parece que é os dias de hoje, né? Pô, desde a minha avó que eu ouço que Jesus vai vir, até hoje não voltou, ela morreu, não voltou, voltou sim. Para muitos Jesus já voltou. Para muitos já voltou faz tempo. Para muitos voltou recentemente. Mas ele vai voltar. Ele já está voltando para alguns. No verso 5 ele diz assim, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Que tempo é esse? Tempo de quem? Tempo de Noé, né? Lembra de Noé? Chovia naquela terra lá? Não. Chamava Noé de doido, você vai construir uma arca, você tá, daqui nem chove, Noé. Tá maluco. Não, isso não vai acontecer, vamos continuar vivendo a nossa vida do jeito que está. Quando menos esperou, dilúvio. Só que, diferente dos dias de hoje, não vai ter mais a arca. Deus não vai mais olhar para mim e falar assim, não, vou destruir todo mundo lá, mas eu vejo lá o Ilha Justo lá, vou montar ele e a família dentro da arca lá para ficar 100 anos. Não, primeiro é difícil construir a arca, né? Vou colocar ele lá 100 anos lá, não, agora o juízo vai ser para todos, né? O julgamento vai ser para todos, para aqueles que Jesus já voltou, já aconteceram, né? Então, naquele tempo, muitos acreditavam, e demorou 100 anos para a construção da arca. Imagine, Noé construindo a arca, esse cara aí, isso não vai acontecer nunca. Quando menos esperou, veio a chuva, acabou com tudo. Pode falar. Exato, era detalhado, né? A árvore cresceu, deu fruto, e deu tempo de acontecer várias coisas, né? E deu tempo de muitos ainda, né, se arrependerem. Ainda há tempo de muitos se arrependerem. Jesus ainda não voltou. Mas só que o alerta de Pedro para a igreja aqui e para nós, não caia nesse conto não. Ah, já tenho 50 anos aí na igreja e Jesus não voltou ainda, será? Vai voltar, porque não chegou ainda o seu tempo. Mas ele vai voltar. Se arrepender. Sim. É triste, né? E ainda mais quando se trata das pessoas da nossa família, né? Pessoas que são próximas de nós, né? Fala, caramba, se Jesus voltasse hoje, essa pessoa não ia ser salva, né? Então isso é muito triste, mas há tempo ainda, né? Ainda tem tempo para isso.
no verso 7, então, aconteceu, no verso 7 diz assim, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Da mesma forma que foi destruído, né, com água naquele tempo, né, houve a destruição, e naquele tempo também muita gente não foi, deixou de ser salvo, muita gente, quase uma nação toda, o mundo todo. Imagine 5 pessoas, né, 7 pessoas só, de um mundo todo ser salvo. Olha que negócio triste. Mas graças a Deus que ainda sobrou 7, porque desses 7 estão aqui, ainda deu, ainda chegou. E é aquele que fala que são todos irmãos, porque vieram tudo de Noé, e acabam brigando um com o outro, achando que são diferentes um do outro. E veio tudo do mesmo lugar, né? Então, isso já aconteceu. Pedro está falando assim, ó, isso já aconteceu uma vez, e vai acontecer de novo. A volta de Cristo, ela é real, assim como foi nos tempos de Noé, o dilúvio, a volta de Jesus também vai acontecer, né? Então, estejam preparados, que nem nós falamos, né? Deus não vai mandar mais você fazer uma arca para você entrar dentro, mas Jesus, ele deu as coordenadas, e a palavra vai ensinar, ó, estejam vigilantes, estejam atentos, né? Pedro está falando para eles aqui, olhem, prestem atenção, né? Despertem a mente de vocês, porque a volta de Jesus, ela é real. Verso 8, quem pode ler o versículo 8? Ou seja, o relógio de Deus não é igual ao nosso relógio, né? Você acha que o seu relógio está andando rápido, o tempo está passando rápido, nós não sabemos como que é o relógio do Senhor, né? Ele vai dizer aqui, né? Todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que quer dizer isso? O que vocês entendem com isso aí? Mas eles não chegaram lá ainda. E no livro de Apocalipse disse que chegaremos todos juntos. Então, quantos 1000 anos já não passou? Sim, Ele não guarda a sua promessa. exato, Ele é unânime, mas que não querendo que nenhum se perca. exato. Não é a vontade de Deus que ninguém se perca, né? É que todos sejam salvos, né? Pelo contrário. Isso é maravilhoso, né? Olha o tanto tempo que já passou, vários anos a morte de Cristo, vários anos. Para Deus é como 2 dias. Para Deus passou um mês, para a gente vários anos. Então o relógio de Deus, ele é diferente. E também no sentido de a gente entender uma coisa, e nós temos presenciado isso perto de nós, né? A vida, às vezes, ela dá uma soprada assim, né? Já foi, já era. Você faz um monte de plano, né, para vários anos, eu vou ver, ter neto, quando você vai ver, já acabou, voltou. É. Sim, é diferente o relógio de Deus. Para Deus, né? Vocês falaram tudo, né? Para Deus, vamos chegar junto. Para Deus parece que foi, para nós, né? Vale vários anos. Para Deus foram alguns dias somente. O relógio de Deus, ele é diferente do nosso. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É aquilo que o Senhor estava falando, né? A vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. E eu penso nisso todos os dias. Eu comentei aqui semana passada, né? Jesus, ainda não chegou o tempo de Jesus, de Cristo, né? Porque ele ainda, Deus, né? Ainda espera muitos ainda se arrependerem. Se vão querer ou não, é outra história, né? Mas tomara que as pessoas se arrependam de verdade, e não sejam somente 7, não sejam somente 20, não seja, que seja muita gente salva, né? Sabemos que é muito difícil, porque o mundo, como nós comentamos, oferece muitas coisas, né? Mas nós
vemos aqui qual é a vontade do Senhor. A vontade de Deus é que ninguém pereça, que ninguém se perca, né? A vontade de Deus é que ninguém não perca nenhum. Por isso que fala que Ele é o bom pastor, né? Por isso que fala que, usa a passagem que fala das 99, né? Que Ele deixa e vai atrás de uma, né? O amor de Deus com o ser humano sempre foi assim. Deus podia ter acabado logo com tudo lá na época de Noé, mas Ele ainda olhou e viu, ainda tem gente aqui que... Sim, sim. Depois de... Sim. Nós ainda estamos tendo de escolher se nós queremos ser enxertados na videira verdadeira e ser participantes daqueles que hão de subir. Sim, é isso aí. E a escolha é nossa, né? A escolha é nossa. Aí no verso 10 ele diz uma coisa, aí vem um alerta, né? Quem pode ler o versículo 10 para nós? Leia o 10, por favor. Eu estava até comentando com a Varoa hoje, né? Tem um ensinamento aí, tem um ensinamento aí fora, que eles falam que Jesus, ele vai reinar aqui na terra. Não é isso? Eu ouvi um estudo... Sim. Exato. Na igreja. O reino já veio. O reino já está aqui. O reino foi estabelecido. Exato. E a própria palavra está dizendo aqui no 10. Né? Vai ser tudo atingido. Não adianta. E eles, convicção. E assim, e sabe o que é o pior? Não vai existir o inferno. E aqui, Jesus vai, como se Jesus viesse como um servo de novo e servir a humanidade. Ou seja, todo o sacrifício de Jesus que ele passou, ele teve que morrer daquele jeito, para que viesse vir de novo na terra e servir o povo de novo aqui na terra. Né? Então, é isso que Pedro está falando enquanto aos falsos profetas. Cuidado com o que a gente escuta. Existe o céu e existe o inferno. A Bíblia está mostrando. Né? E a Bíblia está falando que Jesus virá como um ladrão. Virá como um ladrão, de repente. O ladrão aparece de repente. Mas ele sabe o dia que isso vai acontecer. Deus, ele sabe, Deus é um Deus onisciente, ele sabe. Exato. Exato. É o contrário, né? Só que o ensino é que ele vai vir reinar. O que é o reino? É a igreja, né? Já está estabelecido. A igreja do Senhor é o reino que ele fala. Veio o reino, né? Então... Sim, exato. Jesus não vai reinar mais aqui na terra. Quando ele vier, vai ser para dar um ponto final. Acabou. Seja para individual, né, na vida de cada um de nós, ou a igreja. Exato. É muito egoísmo da nossa parte, né? Não, e outra. A Bíblia fala que... O apóstolo Paulo fala que aquilo que Deus preparou, olhos não viram, né? É algo, a forma como ele explica é algo sobrenatural que Deus preparou para nós, o céu. Não se compara com aqui, não se compara. O povo quer continuar trabalhando, quer continuar sendo escravo, quer continuar vivendo a sua vida aqui, não vai acontecer isso. Isso não vai mais acontecer. Nós vamos estar com Jesus sim, na eternidade, no céu, né? Então isso é uma mentira, né? A Bíblia não diz sobre isso. No verso 11 ele diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, dever ser tais como que vivem em santo procedimento e piedade,
esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus. Olha o que ele diz, a resposta aí. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. É o céu, né? É a Nova Jerusalém, ele está falando. Não tem, a justiça, né? Não tem nada a ver com a vida aqui. Jesus não vai mais reinar aqui. O que reina aqui, já reina, né? É a igreja do Senhor. Pode falar. Exato. Exato. Vai para o céu. Sim. Sim. Exato. Ali não era para isso ter acontecido, né? Não era a vontade de Deus isso, né? Mas aconteceu porque o pecado entrou no mundo. E hoje nós dependemos do Senhor, né, de Cristo, para que possamos sair dessa terra, né, e sair para um lugar melhor, a Nova Jerusalém. Aí ele vai dizer, ele vai dar alguns alertas depois no capítulo 14. Quem pode ler o 14 para nós? Quem pode ler o versículo 14? Aí ele vai começar a dar a exortação, né? Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. A gente vai ser perfeito? Não. Nós vamos ter pecado? Sim. Mas o arrependimento, né? Se mostra arrependido dos seus pecados, né? E não se acostume, né, com o pecado. Ele está falando assim, vocês precisam se empenhar, né? Somos salvos pelas nossas forças, quer dizer? Não, é pela graça. Mas existe a nossa parte. Existe fazer a nossa parte, ser obediente. E obediente, não é somente obediente, nós sabemos que obedecer é respeitar, né, o pai e a mãe, ser um bom marido, uma boa esposa, mas também as doutrinas do Senhor, né? Principalmente a doutrina também, né? Sim, fica cômodo, né, Sador? Sim. Então, o que é errado, pessoal, o que é errado é errado. E não precisa vergonha quando é o que é errado. Exatamente. E isso vai nos afastando também do Senhor, né? A Bíblia diz que tudo nos é lícito, né? Eu posso fazer qualquer coisa, mas convém, né, o cristão, né, você fazer, né? É isso, você vai se acostumando com o errado, né? Às vezes é uma coisa errada, você vai começando a ficar, isso aqui tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver, e vai começando a viver uma vida assim, do jeito que você quer, ou seja, não teve diferença nenhuma do meu batismo para agora. Eu delego minha vida, eu mando a minha vida. Não, quem manda a minha vida sou eu, não é o que Deus quer, é o que eu quero. Não adianta nada. A Bíblia diz, né, o apóstolo Paulo fala, né, que nós somos novas criaturas, né? Velha criatura, as coisas velhas já passaram, né? A Escritura se fez novo e nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E ele está falando aqui para que eles venham tomar cuidado com as coisas do mundo realmente. Cuidado para não se prender demais às coisas desse mundo e você esquecer que Jesus vai vir como um ladrão. E nós esquecemos que no dia da volta de Cristo, né, nós não sermos pegos com calça curta, né, calça riada,
despreparado, sem azeite, a lamparina apagada, não nécio, como são as 5 virgens, né? Como foram as 5 virgens. Então, a gente precisa tomar cuidado, irmãos. É por isso que no começo, a gente abriu aqui o capítulo 3, e ele vai falar para eles, prestem atenção, né? Despertem enquanto a isso, lembrem-se disso. Por mais que as pessoas que estão ao redor de vocês, quase ninguém, na verdade, da minha parentela, né? Minha família hoje é que mora comigo, né? Minha parentela, quase ninguém, né? Exceto meu pai é cristão. E eu ouço muito eles falarem isso, né? Não, mas vou continuar fazendo, isso não vai acontecer. Eles falam isso porque eles não têm fé. Para aqueles que conhecem e têm fé em Cristo Jesus, entregou a sua vida crendo e batizou crendo em Jesus Cristo, tem que saber que Jesus ele vai aparecer um dia. E você vai estar perante Jesus um dia, e você precisa prestar conta perante um dia daquilo que você fez. Se fomos bons servos ou não. Então a gente precisa tomar cuidado. Ele vai dizer no verso 15, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Ele vai falar sobre as epístolas de Paulo, né? E nessa epístola que ele vai falar, com certeza está escrito Gálatas, que ele está falando dos frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Quem lembra? Amor, longanimidade, mansidão, bondade, quem mais? Domínio próprio, quem mais? É o quê? É isso. É isso. E Deus ele quer que quando Jesus ele vem ao nosso encontro, nós estejamos frutificando as coisas do Espírito, né? Não as coisas da carne. Muita coisa, né, meu bicho? Mas, cuidado, né? Acho que nós estudamos o livro de Timóteo. Se não me engano, foi Timóteo primeiro, que ele fala assim, que aqueles que se alistaram, né, a fazer parte do exército de Cristo, ser um cristão, tem que tomar cuidado para não se embolar com as coisas desse mundo. Porque a Bíblia diz que não tem como a gente servir a 2 senhores. Nós vimos versículos em Tiago que Deus ele é um Deus, né, com todo respeito, né, ao nosso Pai, é um Deus que tem ciúme da gente. Ele não divide a glória dele com ninguém, não divide você com ninguém. Então, nós precisamos estar atentos, né, irmãos? Eu tento pensar nisso todos os dias, né? É até difícil porque a nossa vida é tão cheia de preocupação, né, cheia de coisa, mas às vezes a gente pensa 200 coisas ao mesmo tempo, mas não conseguimos pensar 1 minuto só do nosso dia. Será que Jesus volta hoje para mim? Será que você levanta cedo, né, você faz a sua... O meu chefe fala muito isso, né? Ele fala, vocês têm que fazer o planejamento de vocês, levanta cedo, né? Faz planejamento, onde você vai, o horário que vai sair e tal. Ele sempre fala isso, sempre fala isso. E você vai no automático, né? Você vai fazer o que ele ordenou no seu trabalho. Mas em relação às coisas espirituais, será que eu levantei hoje e pensei assim, será que Jesus vai voltar hoje para mim? Será que hoje vai ser o dia que nós vamos conhecer Jesus, o Messias? Será que é hoje o dia que ele vai vir buscar a igreja dele? E se ele vem no domingo que eu não estou aqui e buscar a igreja dele? Já pensou? Deu ruim, hein? A gente precisa pensar nisso. Pode falar, Zé. Uhum. Primeiro dia da semana. A gente precisa arriscar no nosso calendário todos os dias. Você tem maneira de arriscar no calendário as coisas que você vai fazer, a data? A Flávia faz muito isso, né?
Ela pega o calendário de casa e coloca lá, né? Dia tanto risca médico, consulta. Todos os dias nós temos que fazer isso, levantar e falar, será que Jesus vem hoje? Não veio. Vamos dormir daqui a pouco? Não veio hoje, não veio hoje, não veio hoje. Porque, sabe por quê, irmãos? Às vezes, Pedro ele falou sobre o falso profeta. O que o falso profeta fala é gostoso de ouvir. Mas quando você vem para a Bíblia, ele vai falar sobre isso. Se você pegar as cartas de Paulo, a preocupação do Senhor era a vida que eles estavam vivendo aqui, para que eles pudessem alcançar o reino. O objetivo é um só, é o céu. É o céu. Por isso que muitos, quando Jesus estava pregando, começaram a... Aí o próprio discípulos falando, palavras duras, Jesus, vocês querem ir também? Por isso que muitos não ficam, não ouvem, porque os ensinamentos de Cristo, doutrina é ensinamento de Cristo, começa a causar comichões nos ouvidos. Pô, ficar falando isso aí, eu quero fazer o que eu quiser na minha vida, ficar falando de morte, da volta de Jesus, é o que a Bíblia diz. Se você ler a Bíblia, você vai ver desde o Velho Testamento qual era a vontade de Deus para o homem. Lógico, depois do pecado, né? Você vai ver que é salvar a humanidade. E Jesus já estava lá com o Pai. Parece que é meio, para muitos, é ruim ficar falando disso. Eu quero saber de viver minha vida, fazer as coisas que eu quero. Eu queria também estar falando outra coisa aqui, mas a Bíblia mostra totalmente ao contrário. A Bíblia nos leva a tomarmos um cuidado nessa vida aqui, mas com a nossa salvação. É isso. É isso. Não tem o que fazer. E o pior é que, assim, às vezes, é lógico que nós temos vários problemas aqui, várias dificuldades, né? Mas o momento da igreja aqui era crítico. Era crítico. Muitos aqui já tinham visto seus parentes morrerem, sendo engolidos por um leão, numa arena e virando espetáculo. Nós falamos aqui no começo da primeira carta de Pedro que eles viraram tocha humana. Eram queimados vivos, eles serviam de luz. O cristão estava sendo queimado para servir de luz no jardim de Nero, para iluminar o jardim dele. Uhum. Sim. Exato. Exato. Tem muitos lugares que a Bíblia não entra, não pode. País que não aceita a Bíblia. E como é que vai chegar o Evangelho até lá? Só corajoso mesmo, né? É para os corajosos. Eu vou ler o 16 novamente. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, ele está falando de Paulo, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, aí ele vai dizer no 18 de novo, o que ele disse no capítulo 2, no começo. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. E no verso 17 ele volta a falar, né? Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão. Como ele diz que eles estão prevenidos? Prevenidos pelo quê? Quando ele diz assim, vocês estão prevenidos, vocês já estão prevenidos, pelo quê? O que nos previne hoje do falso mestre, dos falsos enganos? A Bíblia, é o conhecimento. Vocês estão prevenidos, ele está falando assim, vocês estão prevenidos, vocês já têm a ferramenta aqui, ó. Na época não tinha isso, né? Mas por isso que ele falou, lembrem do que vocês ouviram dos apóstolos, lembrem dos apóstolos, lembrem. Agora para nós é aqui, ó, vocês estão prevenidos na palavra, para não serem enganados. Hoje, eu falei isso aqui na semana passada, eu acho, nós somos enganados se nós quisermos hoje, que a Bíblia está aqui. Eu estou falando aqui, não está aqui, uma coisa está errada. Correto? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Ele vai dizer, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Cuidado, para que você não caia, né? Nas fábulas, nos contos. O que Pedro disse aqui, esses que estavam falando sobre a volta de Cristo que não ia acontecer, que já fazia tempo que estavam dizendo, era falso mestre, falso profeta.
Sim. Eu acho muito que ele considerou todos os ensinos, todo o conhecimento dele, Esterco. como um scholar, como um Esterco, né? experto. Então a gente devemos estar examinando apenas as Sagradas Escrituras. Sim. E Paulo nos adverte ainda, se você tem o Espírito Santo, continue examinando tudo. Sim. Exato. É isso aí. No 18 ele diz: cuidado para que vocês não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados, ele vai dizer. No 18, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou repetir o 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou perguntar mais uma coisa aqui, para nós encerrarmos. Eu fiz essa pergunta aqui, acho que no capítulo 2, quando Pedro ele vai se preocupar com o crescimento espiritual da igreja. Por que nós devemos crescer na graça e no conhecimento? É só para não ser enganado pelo falso profeta? Por que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento? Paulo ele vai citar, ele vai dar uma bronca, na verdade, né? Ele fala: vocês já era para estar comendo alimento era sólido, vocês não estão no leitinho, né? Você tem que ficar falando a mesma coisa para vocês ainda, né? Por que nós temos que crescer na graça e no conhecimento? Sim. Pode falar, Bora. Para nós sermos como Josué. A palavra vai continuar, a igreja vai continuar conquistando Exato. cidades, povos, nações. Exato. Aqueles que nos passaram, eles estão precisando, porque eles continuam negando, eles continuam desconhecendo, porque eles não amaram o conhecimento. Exato. E complementando em tudo que vocês falaram aí, para que quando chegar o dia difícil, né, um dia difícil para você, que pode ser vários dias, que nem o seu irmão falou na pregação domingo retrasado, né, pode ser que as coisas não melhorem, que a Bíblia não mostra sobre isso, né, ele diz que vai ter aflição no capítulo 16 de João. Quando chegar o dia difícil para nós, a palavra ela nos ajuda. Se precisa tomar uma decisão em relação à sua vida, seja qual for a área, a palavra te ajuda. Além do falso profeta, de você não ser enganado, além de você saber o que falar quando te perguntarem quem é esse Jesus, além de você fazer o papel de todos nós, que é o ID, Marcos 16:15, portanto, o ID pregar o evangelho a toda criatura. Como é que você vai falar se você nem sabe que você está... Vai falar do que você não conhece? Para quando chegar o próprio Cristo, né, no dia da sua vinda, nós estamos preparados, né? É por isso que ele diz: cresçam na graça e no conhecimento, busquem, né, o aprendizado da palavra. Não, hoje nós temos na escola dominical domingo, escola da Bíblia sábado, terça-feira hoje nós temos, né, o estudo juntos, mas tem amanhã, teve ontem, vai ter quinta, vai ter sexta, e os outros dias, né? Busquem conhecimento, né? Leem de novo Pedro, se for possível, tem muito aprendizado, dá para você ler com calma, né? Exegese, né, que fala, examine as escrituras mesmo, mergulhe, para que nós possamos crescer. Sim. Quando a gente for realmente estudar as coisas, procurar a exegese Bíblica. porque senão, se não for, você procurar a exegese do mundo, você vai se desvirtuar para o lado do mundo. Sim. Exato. É isso aí, meu irmão. Crescer espiritualmente, crescer na fé, né, na graça e no conhecimento, ajuda a nós lembrarmos. Aquilo que Pedro está falando para eles, lembra que ele falou? Coloca na mente de vocês, lembrem-se disso, que vocês ouviram. Que nem o Sadalto falou aqui, né? Tem coisa que a gente precisa repetir para a gente aprender. Repetir, repetir, repetir. Vê aí, começa aí pela área que você tem mais dificuldade, vê na Bíblia o que a Bíblia diz sobre isso. Olha na Bíblia o que a palavra diz sobre o que nós temos feito de errado e vai lendo, estudando sobre isso. Uma hora você vai encaixar, fala, caramba, eu vou
Pode falar. Exato. Exato. Já está claro, né, para nós. É isso aí, meus irmãos. Então, esse foi o livro de 2 Pedro. Qual vai ser o próximo livro? Eita! É isso. Aí me complica, né? Gálatas? É curtinho, é? Atos também? E aí, Cidade? Gálatas, né? Sobre os frutos. Oi? Vamos abrir votação aí. Gálatas ou Atos? Quem quer Gálatas aí? Olha, Gálatas ali tá ganhando, hein? Sim, Gálatas. E Atos? Deu 2. 3 pessoas. As viagens de Paula. É bom também, né? Tá em Atos, né, também, né? Destrinchar. Então, vamos fazer Gálatas primeiro, que é mais curto, então? Aí depois a gente vai para Atos. Pode ser? Todo mundo de acordo? Então, se Deus permitir, se Jesus não voltar, semana que vem nós começamos a carta de Paulo. É muito bom, Gálatas. Já começa dando chapuletada logo no começo ali. Já se preparem aí, que se voltar para mim, já tem outro professor. Amém, irmãos? Passar um aviso rapidinho. Sábado, se Deus permitir, também a Escola da Bíblia, né? Às 15 horas. Terceira aula já, né? Daqui a pouco já está terminando, é muito bom. Tente não faltar. Porque quando você perde uma aula, você vai perdendo muito conteúdo, né? Parece que não, é uma sequência maravilhosa. Né? Então, façam o possível para vir. Quem está ajudando também, né? Cooperando, os irmãos que... Eu gosto de vir mais para aprender do que para ajudar. Eu não ajudo nada, eu só aprendo. Eu só aprendo. Sim. Sim. É isso. Vamos fazer uma oração? Valmir, você pode orar para nós?